Deus, aleluia, glórias a Deus, glória a Deus. Vocês estão animados? Aleluia, 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 glória a Jesus. O pessoal está animado mesmo, hein? Então vamos lá, aleluia, 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 aleluia. Tem alguém com sono aí, não? Tem alguém com sono? Vamos expulsar Morfeu. O senhor sabe quem é Morfeu, irmão Ibsen? Vamos expulsar Morfeu? Como é que se expulsa Morfeu? Aleluia, 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 glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Amém, 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 amém. Morfeu é o Deus do sono. Então, quer expulsar Morfeu? É só dar glórias a Deus. Amém, irmãos? Como é do conhecimento dos irmãos, o irmão João fez uma cirurgia de catarata e ele está se recuperando, né? Fez um olho a semana passada, nessa semana ele fez o outro olho e está se recuperando. Provavelmente, certamente no próximo domingo, se Deus quiser, ele estará aqui de volta conosco. Enquanto isso, eu estou substituindo e hoje eu espero que nós tenhamos aí mais um momento de aproveitamento, de aprendizado da palavra de Deus. Amém, irmãos? Espero que mais uma vez, creio que mais uma vez nós seremos abençoados nesse estudo, na parte dos cânticos e também na mensagem que será pregada com o pregador que há de vir, né? Haja vista que hoje é Santa Ceia lá em João Pessoa, então certamente virá um pregador para trazer a mensagem do Senhor para nós hoje à noite. Amém, irmãos? Então vamos lá, enquanto eu falo aqui, o irmão está ajustando o som para que vocês me ouçam bem. Então, a gente vai ler, nós vamos ler a Bíblia no na primeira epístola de João. Vamos todos ficar de pé, por favor. Vamos fazer a leitura. Na primeira epístola de João, no capítulo 5 e o verso 16. Primeira epístola de João, no capítulo 5 e o versículo 16. Vocês me permitam aqui, eu vou dar uma ligada no ventilador, enquanto vocês procuram aí. Primeira epístola de João, capítulo 5 e o versículo 16. Glória a Deus. Foi boa animada para a gente expulsar o sono? Foi bom? Alguém cochila aqui na aula do irmão Gilvan, não? Teve uma vez que eu tive que ir lá e pedir desculpas. Ele só me desculpa, porque eu cochilei tanto que quebrei o pescoço aqui na frente. Foi uma pescaria enorme, né? Mas que só eu mesmo, ninguém cochila não, né? Só o senhor não cochila, né, irmão Everson? O senhor é o único que não cochila, né? A igreja é testemunha disso. Amém? Todos encontraram, irmãos? Então vamos ler. 5,16 da primeira epístola de João, que diz assim, ó. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecarem para a morte, vou voltar aqui, Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo, não ore. Amém, irmãos? Vamos só ler essa parte final. Há pecado para a morte, e por esse digo, não ore. Amém? Podem entrar, irmãos, vocês podem entrar, para que a gente possa fazer a oração todos juntos, para que a nossa oração seja mais forte. Então vamos lá, irmão, vamos orar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, pelo culto de hoje. Apresentemos nossas vidas, este culto, este trabalho de hoje, na presença, nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado, estamos iniciando este trabalho, rogando ao Senhor que tome a direção, que tome o controle,
nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, colocamos em Tuas mãos a vida de cada irmão que se desloca para chegar aqui na Tua casa, que o Senhor guarde os seus caminhos e os livre de todo mal, para que em paz possam chegar na Tua casa para termos um momento juntos de oração e adoração, meu Pai, na Tua presença. Abençoa desde já os visitantes que haverão de estar aqui conosco para adorar o Teu santo nome, Pai. Aceita, Pai, a nossa gratidão por Tua misericórdia de nos manteres de pé, Senhor, aqui diante da Tua presença, para mais uma vez Te adorar e Te servir, Senhor. Nós oramos pelo culto que há de ser realizado também nas igrejas, ali em João Pessoa, para que o Senhor abençoe o nosso pastor, nossos irmãos, e que o Senhor também se faça presente, operando milagres na vida deles, Pai. E aqui, Senhor, nós desfazemos, nós quebramos a ação, a unção de todo e qualquer espírito que seja contrário ao Espírito do Senhor, para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, prevaleça em nosso meio, abrindo as portas dos céus para abençoar a vida de cada pessoa, Senhor, que veio aqui para buscar a Tua face, Senhor. Nesta primeira parte, Pai, apenas o estudo da Tua palavra, mas sendo um estudo, nós dependemos da Tua direção, Senhor. Não há efeito nenhum, Pai, se o Senhor não vier e tomar controle e a direção, Senhor, pois estamos falando e tratando da Tua palavra. Que possamos ter um momento proveitoso, Pai, que o momento dos cânticos possam vir e abençoar o Teu povo, Pai, com a inspiração de cantos que venham direto do coração de Deus para alegrar o Teu povo, e que a palavra que há de ser pregada possa vir, Senhor, com uma força e com um poder libertador para desfazer e quebrar toda a unção, toda a obra, toda a armadilha de Satanás. Nós Te pedimos, Te agradecemos, recebe nossas vidas em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podeis entrar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar todos, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Conforme nós tratamos no domingo passado, nós falamos a respeito de arrependimento, né? Que há arrependimento que vem de Deus, o verdadeiro arrependimento é aquele que vem de Deus, e o arrependimento que não vem de Deus, vem do coração do homem, este Deus não aceita. E nós citamos ali alguns personagens, como o irmão Samuel frisou, o nome do primeiro personagem, o Judas, um daqueles que na Bíblia se arrependeu, mas o seu arrependimento não teve valor nenhum diante de Deus. Eu sei que a própria ciência diz que você não absorve 40% daquilo que você ouve em uma palestra de 40 minutos ou uma hora, mas, por outro lado, eu sei que aquilo que nós aprendemos a respeito da palavra de Deus, o ensinamento da palavra, ele vai direto na tua alma. Se você tem o Espírito de Deus, se tem uma semente de Cristo dentro de você, tudo que sai desta palavra, ela vai direto para a tua alma. No teu espírito, na tua mente, tu pode até esquecer alguma passagem que foi citada, mas na hora da necessidade, o Espírito Santo te fará lembrar, porque a semente está dentro de você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, foi tratado de um assunto, na minha opinião, muito proveitoso no domingo passado, e eu pretendo dar continuidade àquele estudo, àquele assunto, falando sobre... Ainda, continuando sobre aquele assunto, e dando tempo, a gente vai falar também sobre pecados imperdoáveis, que são 3 pecados na Bíblia que são imperdoáveis, e dando tempo a gente vai tratar sobre esse assunto. Amém, irmãos? Então vamos lá. A leitura que nós acabamos de fazer, que existem pecados que é para a morte, e esse digo que ore, não ore, Há pecado que não é para a morte, e esse digo que ore. Mas aquele que é para a morte, eu te digo, não ore. Só de você orar, se você orar por alguém que comete um pecado de morte, você está contra a palavra. Deus não aceita esse tipo de oração, de intercessão. Muitas vezes são pessoas que nós amamos, queridas, que estavam no nosso meio, mas saíram daqui e praticaram pecados que ofenderam diretamente o Espírito Santo, e isto é um pecado para a morte. Amém, irmãos? Isto é um pecado
para a morte. Eu sempre vou pontuar com um amém para que vocês respondam e a gente não dê lugar para o sono. Então, quando eu falar amém, vocês respondem, porque um amém nosso bota o sono para correr. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, como saber, uma pergunta dentro daquilo que nós estudamos domingo passado, aquele assunto que eu falei no domingo, se eu fosse tratar detalhado, no passo a passo, seriam 3 domingos só para falar aquilo que eu falei no domingo, que eu citaria mais personagens bíblicos, eu citaria passagens proféticas, experiência que ele viveu. Então, só no domingo passado a gente trataria ali nos 3 domingos. Então, eu estou procurando resumir, porque o nosso tempo é curto, e eu tenho certeza que mesmo assim Deus vai continuar nos abençoando. Então, se a palavra foi a respeito de arrependimento, e nós falamos sobre arrependimento que vem de Deus e o que não vem, citamos Judas, citamos Saul e citamos o Esaú. O Saul, ele pecou porque ofereceu um holocausto a Deus que não era o dever dele, não era a autonomia para ele prestar um culto, um holocausto ao Senhor. Aquilo era próprio para o sacerdote Samuel. E ele tomou a frente e ali ele quebrou, ele desrespeitou o sagrado mandamento de Deus, não é? O Saul, da mesma forma, tinha primogenitura. A primogenitura de Saul é como a nossa eleição. Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus nos separou para nos levar para o arrebatamento. Então, aquilo é o que representava a primogenitura de Esaú. E ele simplesmente desprezou, dando prioridade a um prato de sopa, um prato de lentilha, não é? Então, se arrependeram, e nós falamos aqui, arrependimento que vem de Deus e arrependimento que vem do homem. O que vem de Deus é o único que é aceito. O que vem do homem, Deus não aceita. Judas se arrependeu, Deus não aceitou. Saul se arrependeu, não teve a unção de volta. Esaú se arrependeu, e Paulo diz que ele buscou com lágrimas, clamou, berrou e não teve a sua primogenitura de volta. Ou seja, ainda se arrependendo, não teve a sua bênção de volta. Agora, como é que eu sei, como saber se o meu arrependimento ele vem de Deus? Como saber se o meu arrependimento é verdadeiro, se veio de Deus ou se veio do meu coração? Porque se não vier de Deus, não tem valor. Não adianta eu me arrepender, chorar, clamar, gritar, saltar, fazer espetáculo aqui na frente, parecer, sabe, aquele tipo de crente que ele quer se destacar, ele quer chamar a atenção porque ele é muito mais crente do que os outros. Não adianta fazer nada daquilo, aquele espetáculo todo, pular, correr, saltar. Se o arrependimento daquela pessoa não vier de Deus, não tem valor nenhum. Por isso que nós temos uma igreja hoje com muitos bancos vazios. Porque se todos aqueles que uma vez foram lavados, foram batizados no tanque ali de batistério, se realmente eles se arrependessem de verdade, tivesse vindo de Deus, essa igreja estava faltando banco aqui, nós temos que colocar mais bancos. Então, vocês se lembram do centro de convenções, que mais de 60 foram à frente naquele culto que foi feito lá de evangelismo? Não é? Dezenas, naquela mesma noite, foram batizados nas águas, confessando o arrependimento. Por que 99% daqueles não estão mais aqui conosco? Prova que aquele arrependimento foi superficial, foi um arrependimento que veio do coração deles, nunca veio do coração de Deus, porque se tivesse, estariam aqui como eu estou, como você está. Amém, irmãos? Então, como é que eu vou saber se o meu arrependimento vem de Deus ou é do meu coração? O que é que a Bíblia tem para me mostrar se o meu arrependimento, para me dar certeza se é de Deus ou se não é? Porque se não for de Deus, eu estou aqui hoje, amanhã eu estou fora. Se não for de Deus, eu estou aqui com vocês hoje, aqui na frente, pregando, dando aula, me alegrando, cantando, e no futuro eu estarei ou de volta na denominação, ou então no mundo. Mas se for de Deus, eu ficarei aqui até a vinda do Senhor. Amém? Então, aleluia. Como é que eu posso saber que se veio de Deus? A resposta a gente encontra no livro de Mateus, no capítulo 3. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu sempre vou pedir para vocês abrirem a Bíblia. Se puder abrir, também se quiser acompanhar. Mas é bom que a gente abra e leia. Como saber se meu arrependimento veio de Deus? É São Mateus, capítulo 3, que nós vamos encontrar a resposta. São Mateus, capítulo 3, e o versículo 8, nós vamos encontrar a resposta, que diz assim, bem pequeno versículo: produzi frutos dignos de arrependimento. Como é que eu sei se o meu arrependimento é de Deus ou não?
é se a minha vida produz os frutos de uma pessoa que realmente se arrependeu. A minha vida como cristão tem mudado a minha natureza? Eu tenho dado um testemunho de cristão? Tem manifestado em mim as virtudes do Espírito Santo? Ou eu sou o mesmo mentiroso? Ou eu sou o mesmo bruto? Ou eu sou o mesmo impaciente que eu era antes de conhecer a Jesus? Então os frutos é que vão dizer se realmente o arrependimento é divino ou se não é. Vocês querem um exemplo para isso? É como funcionário, você tem uma empresa e você flagra um funcionário teu roubando. Estava roubando dentro da empresa. Roubou dinheiro do caixa, roubou mercadoria. E você o flagrou de alguma maneira, através de câmera, ou alguém dedurou, enfim, você descobriu o ladrão e você foi lá e chamou o teu empregado e disse: vou ter que te colocar para fora, porque você foi pego roubando. E eu vou te dar justa causa, você vai sair sem direito a nada. E o funcionário vem e se humilha diante de você, arrependido, dizendo que reconhece que roubou, que não vai roubar mais, jura de pé junto, te pede uma oportunidade e você acredita, cede a oportunidade para ele. Porque ele jurou que não vai mais roubar. Mas daqui a um mês, você o flagra novamente cometendo o mesmo ato. Eu pergunto para você, aquela confissão foi verdadeira? Porque as atitudes, o comportamento, os frutos dele mostrou que aquela confissão com lágrima, com choro, não teve nada de sincera. É mesmo assim como o pecador vem chorando, clamando aqui no altar, confessando ao Senhor arrependimento, mas Deus sabe que no coração dele é só mental, é só superficial. Na verdade, lá na alma não tem arrependimento nenhum. É como o marido que tem um ato de infidelidade para com a esposa e ela descobre e chega para ele e diz: você não é digno de continuar debaixo desse teto, porque você não me respeitou. E ele reconhece, se ajoelha, mira, pede uma nova chance, diz que não vai praticar mais aquilo e a esposa perdoa. Mas daqui a um mês o camarada está de volta lá no braço da amante. Foi sincero? Mas se realmente aquele arrependimento veio da alma, se realmente ele confessou e não vai praticar mais, se é verdadeiro, nunca mais ele volta para os braços da amante. É assim, mesma forma é com Deus, amém? O verdadeiro arrependimento te faz viver uma vida digna do Evangelho, manifestando os frutos do Espírito Santo, amém, irmão? Se você mentia, você não mente mais, roubava, não rouba mais, traía, não trai mais, amém? Furtava, não furto mais. Era impaciente, era estúpido, eu trabalho contra a minha natureza para vencê-la todos os dias, porque agora eu fiz um arrependimento, uma confissão e desejo viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, como saber se o meu arrependimento é verdadeiro? Os frutos é que mostram. Louvado seja o nome do Senhor. Então, continuando dentro desse assunto, nós vamos falar sobre confissão. Está tudo dentro de arrependimento, né? Confissão. Eu vou citar aqui 2 personagens na Bíblia para a gente fazer uma comparação de confissão e vocês vão aí ter uma noção do que também é uma verdadeira confissão e o que não é uma verdadeira confissão. Amém? Confissão está ligada ao arrependimento. Se arrepende, há uma confissão. Arrependimento nós sabemos quando é de Deus e quando não é. E uma confissão. A Bíblia nos mostra esses 2 pontos claramente. Nós temos na Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 7, aquela passagem de Acã. Livro de Josué, no capítulo 7. Se você puder abrir. Josué, capítulo 7. Todos nós conhecemos aquela passagem de Acã, que diz assim, no versículo 19, diz assim: então disse Josué a Acã, 7:19 de Josué, disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor. Ou seja, essa palavra quando ele disse, filho meu, dá-me, peço-te glória ao Senhor, ele está dizendo para a glória do Senhor. É o mesmo que ele dizer, filho, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Dize, o Deus de Israel, faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E Acã, aqui no versículo 20, ele confessa, disse a Josué que verdadeiramente pecou contra o Senhor, houve uma confissão aqui, não é? Agora nós vamos comparar, irmãos,
Segura essa escritura aí na tua mente. Nós vamos comparar essa escritura com a escritura de 2 Samuel, capítulo 12, que é o mesmo quadro, semelhante a esse, o mesmo quadro, com personagens e ações diferentes, mas com o mesmo significado. 2 Samuel capítulo 12, é o pecado de Davi. E a palavra nos fala assim, ó. E o Senhor enviou Natã a Davi, 2 Samuel 12, a partir do primeiro versículo. O Senhor enviou Natã a Davi. E apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele, com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Verso 4. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Verso 5. Então disse Davi em seu furor, quando se acendeu de grande maneira, ele disse: viva o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Então, eu estou mostrando 2 quadros de homens na Bíblia que pecaram, sendo que vocês sabem que Davi, lá na frente, alcançou o perdão de Deus. Ele confessou no Salmo 51 e recebeu de Deus o seu perdão. Amém? Agora, perceba uma coisa nesses 2 personagens. O irmão Caleb, sexta-feira, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim: por que Deus não disse diretamente a Josué que o pecador, quem escondeu, quem trouxe, colocou a mão no anátema foi o Acã? Por que ele não falou logo? Ele disse: tem pecado no meio, arrepende-te e procura descobrir, porque senão vocês não vão vencer a batalha. E Josué teve que correr atrás para descobrir quem era o anátema. E Caleb disse: Deus dá tempo para que o homem reconheça o seu erro e se arrependa. Porque em Apocalipse diz: dei-lhe tempo para que se arrependessem. Ele sempre dá um tempo para que o homem se arrependa. Ele chamou o Caim e disse: onde está Abel, teu irmão? Como é que é? Sei lá, será eu o cuidador do meu irmão? Não é? E Deus disse: o sangue dele clama a mim. E o Caim disse que agora, dali para frente, quem o encontrar vai o matar. E Deus diz assim: eu vou colocar um sinal em você, para que todo aquele que te encontrar não te mate. Este sinal vai te impedir de morrer. O que é que Deus estava dizendo? Eu vou colocar esse sinal em você, porque eu quero que enquanto você estiver com vida aqui na terra, você tenha a oportunidade de se arrepender e voltar para mim. Vocês entenderam por que Deus deu, entre aspas, essa eternidade de vida a Caim? Porque o homem peca, mas o desejo de Deus é que ele reconheça, se arrependa, confesse e volte para o Criador. Porque a palavra dele tem que se cumprir. Ele é bondoso, ele é paciente, ele é longânimo, ele é tardio em irar-se. Ele sempre dá para o homem uma oportunidade. Pois o que ele fez para Caim, o Acã percebeu todo aquele rebuliço, as perdas que houve, os danos, os prejuízos, as mortes que teve no exército de Israel, e naquele momento ele poderia sentir uma sensibilidade no seu coração, um temor do Senhor, e confessar tudo antes que fosse pressionado a confessar. Aí é que está a diferença, irmão. Aí é que está a diferença. Conta-se a história de um certo pregador mundial, um evangelista, eu acho que é Jim Swaggart o nome dele, estou falando porque está no YouTube, um grande evangelista de multidões, e esse homem ele foi acusado de cometer adultério. Ele estava saindo com uma mulher e até então se ouvia os murmúrios, sabe? Os comentários de que ele estava em adultério, de que não era digno de continuar no ministério do evangelístico.
E ele continuou como se nada tivesse acontecendo, só encobrindo aquilo, sabe, encapando aquela sujeira, até o momento em que alguém, olha, fotografou, filmou, publicou aquilo, trouxe à tona, se tornou conhecido, um ato se tornou conhecido mundialmente. Aí depois disso é que ele vem diante do público, diante da igreja e confessa o pecado dele, dizendo: eu não sou digno de continuar no ministério porque eu pequei, porque eu traí, por isso que eu estou me afastando. Mas depois que tudo foi descoberto, por que ele não confessou antes que a bomba estourasse? Então esse tipo de confissão, depois que tudo é revelado, depois que todo mundo está sabendo, não adianta nem mais o camarada esconder, porque tem registros do pecado dele, do erro dele. Esse tipo de confissão, depois que o mundo todo está tomando conhecimento, depois que a tua empresa, o teu patrão, os teus colegas, todo mundo sabe do erro que você praticou, tua vizinhança já sabe de todas as sujeiras que tu cometeste, aquilo na igreja todo mundo já está sabendo, aí vem e confessa. Esse tipo de confissão não convence a Deus. Amém? Deus não aceita confissão sob pressão. Por isso que o Acã colocou a sua família em risco. Não colocou em risco, mas colocou a vida da sua família em jogo. Todos desceram para a sepultura. Se você continuar lendo, você vai ver que ele confessa para Josué. Mas esse tipo de confissão não tem mais valor, não tem valor diante de Deus. E o Acã desceu para a sepultura, não só ele, mas toda a sua família. Nos ensinando que um erro, um pecado que um pai de família, ou uma mãe, um membro, uma filha, um filho dentro de casa, um único membro, um pecado que ele traz para dentro, ele pode destruir não só ele, mas toda a casa, toda a família. Foi o que aconteceu com o Acã. Por causa dele, talvez a esposa não tivesse ligação nenhuma com aquilo, muito menos os filhos. Mas quando o juízo de Deus veio, não foi só apenas sobre ele, mas sobre a mulher e sobre os seus filhos, e vocês sabem a história, foram apedrejados e queimados por causa do pecado de um só. Então, confissão é o assunto que nós estamos tratando aqui. Tanto quanto que nós vamos para Davi o mesmo quadro. E o próprio Davi, com a sua boca, decretou a sua destruição, que este homem é digno de morte, contra ele mesmo, sem saber. E o Natan vem e diz: este homem é você, Davi. Este homem é você, Davi. Aí eu pergunto para vocês: Deus aniquilou Davi? Por que Deus não aniquilou Davi? Houve confissão, reconheceu, pagou um preço, foi caro o preço. Deus não aniquilou, por quê? Porque o arrependimento veio daquele ali, ó. O mesmo quadro, irmão. Davi confessou porque foi pressionado. O profeta teve que vir, até aquele momento ele estava encobrindo a imundície dele. Mas pelo aperto do profeta, pela pressão, aí ele veio e confessou sob pressão. Teve que pagar um preço alto, porque se ele tivesse confessado antes da repreensão de Deus, ele não teria pago um preço tão doloroso como ele pagou lá na frente, que nós conhecemos a história. Mas, contudo, recebeu o perdão de Deus. Por quê? Porque a confissão, o arrependimento, não veio do coração do homem, mas ele deu lugar a Deus para que o verdadeiro arrependimento viesse ao coração dele. Amém, irmãos? Essa é a diferença. É quando o pecador genuinamente se arrepende e quando aquele arrependimento é apenas superficial. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, vamos entrar agora no último tema, espero que dê tempo ainda, sobre pecados imperdoáveis. Aliás, tudo aquilo que nós falamos já aqui até agora está relacionado entre pecados e pecados imperdoáveis. Pecados que Deus aceita, desde que o pecador se arrependa, e pecados que são imperdoáveis. Ainda que o pecador se arrependa,
Deus não o perdoa, porque o arrependimento veio do seu próprio coração. Então, pecados imperdoáveis. Agora nós vamos entrar. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém. Eu tenho que dar um aleluia, porque senão aqui abre a boca também. Se eu abrir a boca, vocês vão correr, porque é grande, viu? Porque não tem aquela coisa, quando você vê alguém abrindo a boca, dá vontade de você abrir também, né? É um mistério que tem um segredo, né? Alguém está do teu lado, abre a boca, e deu vontade de abrir a boca aqui, eu tenho que dar um aleluia, glória a Deus, porque eu vi gente abrindo boca ali. Aí é bom que vocês não queiram arriscar, porque se eu abrir, gente vai correr, viu? Mas vamos lá, ó. Pecados imperdoáveis. Alguém poderia citar aqui um só pecado imperdoável? Eu citei 3, foram os 3 que eu encontrei na Bíblia e também baseado naquilo que o profeta nos ensina. Quem poderia citar aí um pecado imperdoável? Um pecado, eu sei que vocês sabem, um pecado imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Eu estou aqui aprendendo mais com vocês do que estou ensinando. Blasfêmia contra o Espírito Santo, muito bom. Alguém cita mais outro? Tenho 3 aqui, faltam 2. Tem mais algum aí? Alguém se lembra de mais um pecado? Mais um pecado que é imperdoável? Pois vou falar para vocês um bem simples que vocês sabem, mas está perdido lá na mente de vocês. É o perdão. Perdão. Se você não perdoar, você também não recebe perdão. Então já estamos no segundo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos dar uma leitura aqui onde o próprio Jesus falou sobre isso, que é São Lucas capítulo 12. Vamos ver ler aqui as próprias palavras do Senhor Jesus. São Lucas capítulo 12, que diz assim, ó. 12:10. Senhor, muito obrigado, irmão. Olha, 12:10 de São Lucas, o Senhor Jesus disse assim: e a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Amém? Blasfêmia contra o Espírito Santo, que falou ali o irmão Samuel. Agora, sobre o perdão, vamos lá, a leitura do perdão, São Mateus capítulo 6, antes de Lucas, né? Mateus 6, vamos ler, vamos ver o que é que diz a palavra aqui, para ver se encaixa com a afirmação que eu acabei de fazer aqui. Mateus 6, versículo 14, aleluia, louvado seja Deus. 6:14, diz assim, ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Vos perdoará. Amém? Olha aí. Se você perdoar os pecados que os homens cometem contra você, o vosso Pai também perdoará a vós. Então, se eu não perdoo aqueles que me ofendem, eu não sou digno nem de fazer a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, porque tem um trecho que diz: assim perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, não é isso? Então eu estou mentindo nessa oração, ela não tem valor, Deus não olha, não ouve, porque se eu estou dizendo que perdoo, mas eu carrego raiz de amargura contra alguém que me ofendeu, pessoas que me fizeram mal antes de conhecer a Cristo, fui batizado, recebi o batismo em nome de Jesus, participo da mesa daqui do Partido do Pão, da Santa Ceia, eu trago as minhas ofertas, e o Senhor Jesus disse que não traga a sua oferta até o altar se você tem algo contra o seu irmão, ou seja, se você não perdoou, se você tem raiz de amargura. Então, se eu ainda carrego mágoa, rancor de alguém que no passado me ofendeu, uma má criação que eu recebi, maus tratos de um tio, ou seja lá de quem for, de um vizinho, de um avô, ou o marido ofendeu, traiu, e você carrega aquilo no teu coração, meu irmão, você não recebeu o perdão de Deus. Isso é a palavra que está dizendo. Está correto? Então, pecado imperdoável, blasfêmia contra o Espírito Santo e o não perdoar. Se eu não perdoar, eu não vou receber o perdão do Pai. Então, desses 3 pecados imperdoáveis, esse é o único que é reversível. Ou seja, eu tenho o poder, eu tenho a liberdade de reverter esse quadro. Porque se tem alguém no meu coração aqui que eu guardo mágoa, rancor,
Eu posso confessar aqui diante do Senhor, o altar está aqui, olha. Está aqui o altar. Eu chegar e dizer, Senhor, eu coloco aquela pessoa de agora em diante na tua mão, Pai. Tira do meu coração essa mágoa, esse rancor. Eu entrego essa pessoa na tua mão. Está aqui, Pai. Eu perdoo, eu abro a minha alma. E se for possível, eu vou lá até aquela pessoa e falo para ela, olha, você me perdoa, tá? Nós tivemos um arranhão no passado, um desentendimento, mas daqui para frente meu coração com você está limpo. Eu não sou obrigado daqui para frente a estar andando lado a lado com aquela pessoa, mas uma coisa diante de Deus eu tenho certeza, rancor no meu coração contra ela eu não tenho mais. Então, meu irmão, quando eu limpo o meu coração, tiro toda a sujeira, aí aquele Deus que é santo, aquele Deus que é puro, agora Ele faz do meu coração o seu trono. Amém? Glória a Deus. Pecados imperdoáveis, esse é o único que é reversível. Eu posso voltar, tirar essa sujeira e o meu coração volta a ser um trono de Deus. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Poucos dias uma irmã perguntou o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Porque nós ouvimos muito isso, mas uma explicação mais clara. Irmão, olha só, nós falamos sobre Saul, que ele foi rejeitado, sobre Esaú, que foi rejeitado, mas nenhum desses dois blasfemaram contra o Espírito Santo. Nem o Esaú e nem o Saul. Nenhum dos dois. A diferença da blasfêmia para o que eles praticaram é que eles desprezaram a palavra. Eles fizeram descaso. O Esaú olhou e disse, a minha primogenitura não vale de nada diante de um prato de sopa, de lentilha, de pirão. Ele colocou, ou seja, ele desvalorizou aquilo, ele desprezou. O Esaú da mesma forma, só presta um holocausto ao Senhor um sacerdote. Ele disse, essa palavra para mim não vale, eu como rei tenho autonomia, liberdade, eu tenho poder, faço o que eu quero, eu sou rei de Israel, eu mesmo vou fazer o holocausto. Ele negou a palavra de Deus? Não, ele desrespeitou a palavra de Deus. E a palavra diz que esse tipo de pecado chama-se apostasia. A apostasia que nós vamos falar aqui, esse é o terceiro pecado, tá? Falamos sobre o não perdoar, estamos em blasfêmia contra o Espírito Santo e já entramos aqui na apostasia, que é o que eles fizeram, eles desprezaram. E o profeta disse que todas as denominações, ele cita nomes. Eu não vou citar aqui porque eu já estou vendo visitantes aqui, eles podem se magoar com isso, mas é uma verdade. Ele disse todas as denominações elas se tornaram apóstatas. Por quê? Porque elas negam trechos das Escrituras. Apostasia é negar a Escritura. Amém, irmão? É negar uma passagem. Ele disse a Eva foi uma apóstata. Por quê? A Eva foi uma apóstata. Ela colocou uma palavrinha com apenas 3 letras. O diabo olhou e disse assim, é assim que Deus disse, se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás? Ela disse sim, e o diabo veio com 3 letrinhas e disse não, certamente não morrerás. Deus disse morrerás, a serpente não morrerás. Foi esse não que fez com que ela negasse toda a Escritura, toda a palavra de Deus e a tornou uma apóstata. Amém? Vocês entenderam que a apostasia é negar a palavra. Todas as denominações nesta noite, elas estão reunidas como nós estamos aqui. Tem um grupo de adoradores, tem corais cantando, tem líder de cântico, tem pregador, tem palavra sendo pregada, mas eles negam passagens da Bíblia. Chega lá para eles e diz assim, não existe trindade. Eles botam você para correr, porque eles têm a trindade lá como sagrado, sendo que esta palavra não existe na Bíblia, foi criada por homem. Chega lá para eles e diz, o batismo correto não é no nome Pai, Filho e Espírito Santo, não é no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles vão botar você para correr, porque eles negam a palavra. Você vai chegar lá e vai ter mulher pregando em cima do púlpito e sendo pastora, você diz, Paulo disse que isso é uma abominação. Eles também vão botar você para fora porque eles negam a palavra. Por isso que o profeta disse, todas elas são apóstatas. Amém, irmãos? Vocês entenderam o que é apostasia?
Louvado seja Deus, o tempo já está se encerrando. Eu vou entrar aqui para finalizar rapidinho sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu já mostrei que Saul desprezou a palavra, Esaú desprezou a palavra, Esaú e o Saul. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você usa uma palavra agressiva, quando você agride o Espírito Santo, é uma agressão. Apostasia é desprezo, blasfêmia é agressão ao Espírito Santo. O Senhor Jesus disse, conforme nós acabamos de ler, vocês podem falar do Filho do Homem, vocês podem chamá-lo de charlatão, vocês podem chamar-me de mentiroso, vocês podem me chamar de Beelzebul, príncipe do demônio, porque até esse momento vocês estão atacando a carne. Lembra que nós falamos domingo de pecado na carne e pecado na área espiritual? Então Jesus disse, enquanto vocês estiverem atingindo esta carne, vocês podem bater, chicotear, fazer o sangue correr, escorrer, tem perdão para vocês, mas a partir do momento em que vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, este que está dentro de mim, entendeu? Aquilo que estava dentro dele, se vocês blasfemarem contra esse aqui, ele não tem perdão para vocês, porque vocês já saíram da área material e entraram na área espiritual. Amém, irmãos? E nós temos aqui aquela passagem de Estevão, em que ele estava ali sendo apedrejado, ele olhou para o céu e disse, veja o céu aberto e Jesus Cristo à direita de Deus. Vocês lembram dessa passagem? E um deles gritou e disse, blasfema, isso é uma blasfêmia, porque para eles aquilo era uma blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecador abominável, porque eles tinham um cristão como abominável, dizer que estava vendo o Espírito Santo, os céus abertos para eles era uma blasfêmia, eles tomaram aquilo como uma agressão ao Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu teria bem mais assim assunto para a gente continuar aqui, mas como eu falei, o tempo é curto, eu vou estar encerrando por aqui, eu espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma, amém, irmãos? Olha, a última passagem aqui, eu vou citar aqui só uma passagem que o profeta disse aqui, ó, ele falou assim, ó, a mensagem Israel e a igreja, na mensagem Israel e a igreja, sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando você agride, quando tem uma agressão. Ele disse assim, ó, ele fez assim, observe quão perfeito é Jesus, rejeitado pelos judeus, enviou de volta o Espírito Santo, e eles riram deles e zombaram deles, e disseram, eles estão bêbados com vinho. Vocês se lembram que lá no dia de Pentecostes eles desceram falando língua e profetizando, eles disseram, estão embriagados. O profeta está falando sobre essa escritura aqui, eles disseram, eles estão cheios de vinhos, estão bêbados. E Jesus disse, você pode blasfemar contra mim, você pode, mas quando você fizer isso contra o Espírito Santo, nunca será perdoado. E no parágrafo 175 ele continua dizendo, e aqueles judeus chegaram lá e disseram, bem, aqueles homens estão cheios de vinho, eles estão bêbados, e zombavam, sorriam, e não mais de 30 anos, ele disse, não mais de 30 anos depois daquilo, ou melhor, desde então, desde aquele momento, até o dia em que Tito cercou as muralhas de Jerusalém, e eles devoraram os filhos uns dos outros, e massacraram e queimaram o templo. Ele disse, por conta daquela afirmação, daquela palavra, de dizer que a manifestação do Espírito Santo vinha de um grupo de bêbados, de embriagados, só por falarem aquilo, eles usaram uma palavra de agressão. Tito invadiu, cercou Jerusalém, e eles tiveram que comer a carne um dos outros lá em Jerusalém. Eles disseram, e nunca foram perdoados, porque eles usaram uma palavra de agressão. Amém, irmãos? Só para finalizar, eu espero que tenha ajudado vocês, e numa próxima oportunidade, domingo que vem o irmão Gilvan estará aqui, e com certeza eu creio que ele possa dar continuidade e trazer mais algo a respeito da palavra para nos ensinar, para nos ajudar, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, louvado seja Deus. Glória a Deus, fechamos nossos olhos, Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre toma o controle das coisas, e rogamos a Ti, Pai, dá continuidade, Senhor, a este culto, que tudo esteja debaixo do Teu controle, Senhor, e que possamos ter sido ajudados, que os Teus ensinamentos possam estar
tatuados em nossos corações, Senhor, porque a Tua palavra é vida para cada um de nós. Nos abençoa, fica conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Se você acha que merece, dê uma salva de palmas bem forte. Louvado seja Deus.